Do livro de Filipenses, Testamento. Glória a Deus, aleluia. Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Louvado seja Deus, aleluia. Filipenses, aleluia. 3. Versículo aqui na TV aqui, vai ficar mais fácil a gente acompanhar. Deus. Louvado é teu nome. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo o que haja, não julgo que eu haja alcançado. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Fecha teus olhos nessa noite. Em nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, Meu Deus. eis aqui a tua palavra, Aleluia. ao qual tu vem trazendo a nós, Pai amado, para que nós possamos refletir, Pai amado, sobre como está a nossa vida em Ti, sobre o que nós estamos aprendendo, Pai amado, sobre o que nós estamos fazendo. Então nós te pedimos nesta noite, Pai amado, venha a nós, fala conosco, Pai amado, nos exorta, Pai amado, mas o Senhor vem trazer um novo ânimo sobre as nossas vidas, de te buscar, de te adorar, de permanecer no caminho, de carregar a nossa cruz, e um dia estarmos junto contigo. Então eu te peço nesta noite, Pai amado, fala conosco, em nome de Jesus, amém? Amém? Amém. Glórias a Deus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Estava meditando nessa palavra hoje. E eu fiz uma pergunta para mim e faço para ninguém hoje também. Será que nós estamos satisfeitos com a nossa vida com Deus? Será que a gente já parou para pensar, para refletir como está a nossa vida com Deus, a nossa intimidade com Ele? Será que nós estamos agradando a Ele? E às vezes a gente precisa parar. Eu vou falar sobre mim. Eu muitas vezes eu não estou satisfeito com a minha vida com Deus. Ai, pastor, o senhor é pastor, é que ainda existe muito a crescer. O reino de Deus, ele não se mede somente por um culto, 2 cultos. O reino de Deus está em constante crescimento. Constante. Por que Jesus nos comparou a nossa fé a um grão de mostarda? Porque o grão de mostarda é uma sementinha bem pequenininha. Mas se tu deixar ela crescer, ela vai se tornar um grande arbusto que cresce para todos os lados, se expande em todas as direções. E a nossa fé, a nossa intimidade com Deus, ela tem que crescer na mesma proporção. Eu não posso estabelecer que a fé só vai crescer nesse sentido. Eu tenho que crescer no sentido que Deus der para mim. Crescimento. Existe muito a se aprender, existem muitas coisas a se fazer dentro da obra de Deus. Existem muitas coisas que nós podemos fazer um pouco mais e irmos um pouco além daquilo que simplesmente nós estamos enxergando. Ah, pastor, mas eu não sei o que fazer. Mas quando nós entramos no nosso quarto, o nosso quarto é o nosso secreto com Deus. É aqueles minutos que nós tiramos para orar, aqueles minutinhos que nós tiramos para conversar com o Pai e dizer: Pai,
naquilo que eu não tenho feito. Me mostra, Pai, para onde eu preciso caminhar. Porque por muitas vezes eu pego os caminhos errados. Às vezes nos falta tirar esse tempo para Deus. Porque o inimigo, meu irmão, ele não brinca de ser inimigo. Ele nos ataca todos os dias. E se nós olharmos na rua, o que nós mais temos visto, infelizmente, é os filhos das trevas crescendo. Crescendo, eu não digo prosperando, mas eles tentam invadir tudo quanto é lugar. Eu ando pela rua e se tu olhar para aqueles lados ali de Alvorada, quase tudo quanto é esquina agora, esses grandes cruzamentos, tem imagens de demônios. E o que é que nós cristãos temos feito? Temos simplesmente nos recluído. A igreja a vir ao culto. E aonde está o ID? Aonde está nós fazemos a obra do Senhor? Nós esquecemos que nós não podemos parar. Se nós tivermos um grande exemplo, quando Jesus começou o ministério dele, Jesus pregou em um local fixo? Não. Jesus saía. Ele andava o tempo todo. Ele ia para onde o Senhor Deus mandava ele. Não importasse que seja para atravessar o Mar Vermelho para salvar uma alma. Jesus atravessou o Mar da Galileia para salvar apenas um endemoniado gadareno. Apenas um. Porque uma alma para Deus tem mais valor do que o mundo inteiro. Aí começa a pensar, onde é que está o nosso verdadeiro chamado? Pastor, mas eu tenho chamado para orar, eu tenho chamado para pregar. Não, nós temos chamado para ganhar almas. Nós temos chamado para trazer pessoas ao arrependimento. Nós temos chamado para trazer as ovelhas perdidas do Senhor Jesus para dentro do aprisco novamente. Esse é o nosso chamado. Porque lá quando nós subimos, quando o dia que nós chegarmos nos céus, e lá nós encontramos o Senhor Jesus, lá não vai haver pastor, não vai haver diácono, não vai haver presbítero, não. Vamos ser todos servos, vamos ser todos iguais. Verdade. Mas o que é que nós temos feito? Onde é que nós temos colocado o nosso chamado de ganhar almas? O Senhor Jesus disse: ide pregar o Evangelho a toda criatura, todo aquele que crer e for batizado, este será salvo. O apóstolo Paulo declara aqui que prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que é que nós temos feito? Muitas vezes a gente tem que orar. Quantas vezes as pessoas, quando começam o caminho da fé, e com o tempo acabam parando, acabam desistindo. A palavra de Deus nos fala: se o teu irmão estiver fraco, tu que está mais forte, suporte-o. Suportar não quer dizer aguentar, suportar é tu pegar ele pelo braço e dar suporte. Vamos lá, continua, não para, não desiste, continua, caminha. Porque o Senhor Jesus, Ele não deixava ninguém para trás, Ele não despedia ninguém vazio, Ele não deixava ninguém com necessidade, Ele ajudava todos. E onde está a nossa vocação de sermos cristãos? Quando sabemos que tem alguém doente, não, mas eu não gosto daquela pessoa. Onde é que está o nosso chamado? De ajudar. Nós temos visto, infelizmente, quem não deveria julgar somos nós. É de onde saem os maiores julgamentos. Mas nós temos que começar a nos lembrar que Jesus está voltando. E se Ele voltar hoje, o que é que eu tenho para apresentar para Ele? O que é que eu tenho para apresentar para Jesus? Como é que está? Como é que está a minha vida com Ele? Infelizmente,
que eu precisava matar o velho homem, matar o meu eu, deixar a minha vontade de lado e fazer a vontade de Jesus. Infelizmente não é o que nós vemos mais hoje. A maior parte das pessoas só se preocupa com elas mesmas, só se preocupa com o que vai trazer. Infelizmente, vai trazer conforto ao seu coração. Mas a palavra de Deus nos diz: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Ter bom ânimo é saber que em todas as situações Deus vai estar contigo. Se a luta for grande, Ele vai estar contigo. Se tu tiver na bonança, Ele vai estar contigo também. Mas o que nos falta é saber entendermos qual foi, para que Jesus nos chamou. Voltar ao primeiro amor. Glória a Deus, Senhor. Quando eu fui para a igreja, Em nome de Jesus. quando eu comecei a conhecer, porque eu posso dizer para os irmãos, eu estou me convertendo até hoje. Oh, glória a Deus. Nós nos convertemos todos os dias. É verdade. Glória a Deus. Se a pessoa disser, tia, eu já sou convertido. Não. A cada dia nós nos aproximamos um pouquinho mais. Glória a E quando nós tivermos a plena conversão, nós vamos estar morando com Jesus. Aleluia. Lá Glória vai a ser Deus, plena Senhor. conversão. Em nome de Jesus. Mas nós precisamos saber que enquanto nós tivermos o nosso eu comandando a nossa vida, nós não estaremos agradando a Deus. Em nome de Deus, Pai. Precisamos mudar. Precisamos pensar mais nos nossos irmãos. Sabemos também que sozinho a gente não vai conseguir. Porque juntos somos mais fortes. Oh, Deus. Agora, quando nós nos separamos, nós nos tornamos fracos, nos tornamos indefesos. A palavra de Deus nos fala que uma brasa sozinha ela se apaga. Quando Golias vinha afrontar o exército de Saul lá no vale, ele não queria enfrentar o exército inteiro. Ele vinha até o vale, ele era grande, ele era forte, mas ele vinha lá no vale e dizia: dá-me um homem para lutar comigo. Meu, glória a Deus. E é isso que o diabo quer. O diabo quer te afastar. O diabo quer te afastar da tua congregação. O diabo quer te afastar do convívio com os teus irmãos. Porque junto com eles, tu vai estar revestido. Junto com os teus irmãos, quando tu estás junto, quando a brasa está junta, ela se acende no meio do prazer. Glória a Deus. Agora, quando aquela brasa se afasta, ela apaga. É. Golias queria que viesse um homem para lutar com ele. Só que o que ele não sabia é que aquele homem ele estava no exército de anjos. Aleluia. Glória a Deus. Ele poderia estar sozinho, mas atrás dele tinha um exército. Amém. Glória a Deus. Mas o que nós precisamos hoje é estarmos ligados. Porque o Senhor Jesus disse que nós somos todos membros de um só corpo. Membros de um só corpo, um só propósito, um só chamado. Ele é a cabeça. E quando nós estivermos, entendermos que sozinhos nós somos fracos, mas juntos nós somos fortes. Juntos nós estaremos na presença. Juntos nós estaremos no braseiro que estará aceso. E a brasa jamais se apagará sobre o altar do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Jamais se apagará. E quando nós estivermos na presença, ou enquanto nós estivermos diante do altar do Senhor, Amém, Senhor. diante do altar do Pai, Em nome de Jesus. unidos, um só propósito, um só chamado. Glória a Deus. Não vai ser fácil estando junto, pastor? Não vai ser fácil. Mas é mais difícil sozinho. É É verdade. mais difícil sozinho, meu irmão. E quando tu estiver sozinho, o inimigo vai te atacar. Agora, quando tu estiver junto, É verdade. tu vai ter suporte do teu lado. Glória a Tu vai ter Deus. quem te suporte, tu vai ter quem te levante. Porque a palavra de Deus nos fala: melhor serem dois do que um, para que quando cair, o outro ajuda a levantar. Se tu está caído e tu precisa de alguém para levantar, diz para Jesus: Pai, eu preciso voltar a ter alguém do meu lado para me ajudar, para me sustentar. Em nome de Jesus. É isso que Jesus quer, que nós não andemos mais sozinhos, porque Ele disse: eu vou ao Pai, mas estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Jesus está contigo.
nome de Jesus, Senhor. Em nome do Senhor. A palavra de Deus nos fala que o mundo jaz no maligno. O príncipe desta época é o diabo. E ele sempre vai tentar te colocar na tua cabeça que tu não pode, que tu não consegue, que teus sonhos, que os teus projetos não vão dar certo. Mas nós servimos um Deus. Nós servimos um Deus provedor. Nós servimos um Deus dono da prata, dono do ouro. Nós servimos um Deus que faz milagres. Aleluia. Nós estarmos aqui hoje é um milagre. Nós estarmos vivos, nós temos a nossa família, já é um milagre. Mas como eu falei no começo do culto, o salmista Davi já dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Deus. Quando nós estamos na casa do Senhor, o Senhor coloca legiões de anjos ao nosso redor. E a palavra dele se cumpre. Porque quando o Senhor Jesus, ele estava lá no começo, ele era o alfa, ele é o ômega, ele era o princípio, ele vai ser o fim. Mas quando o nosso Deus lá, através do salmista Davi, já dizia: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Glória a Deus, aleluia. Vai cair 1000 de um lado, Em nome de Jesus. tu vai estar no meio da batalha. Tu vai estar lá, tu vai estar lutando, sim, mas tu vai sobreviver. Aleluia. Porque aquele que te guarda, esse não dorme. Amém. Aquele que te guarda, ele vai estar contigo. Aquele que te guarda, ele te defende. Em nome de Jesus. Mas para isso, o que nós precisamos? Superar, encarar as barreiras que se levantam nas nossas vidas. As barreiras que se levantam. Muitas vezes, como eu falei, Golias se levantou contra o exército, mas bastou apenas um pequeno. Quem sabe hoje tu te achas pequeno, mas se tu estiver na presença de Deus, não esquece que atrás de ti tem uma legião de Glória a anjos. Deus, Senhor. Não esquece que atrás de ti tem uma legião de anjos que vai pelejar por ti. Atrás de ti vai ter uma legião que vai pelejar contra o teu inimigo. Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. O que nos basta é crer. O que nos basta é buscar. O que nos basta é entender que a gente não está sozinho. Amém. A gente não está sozinho. Agora eu pergunto: se quando Golias se levantou contra o exército, aqueles homens não tivessem se amedrontado? Porque Golias se levanta todos os dias nas nossas vidas. Um Golias se levanta nas nossas vidas, ele vem diante de nós, gritando: tu não vai conseguir. Essa doença vai te matar. A tua família não tem jeito, a depressão não sai da tua vida. Mas quando nós estamos todos juntos, Verdade. se o exército de Saul estivesse todo junto, ele se levantaria e enfrentaria ele. Tanto aquele gigante quanto aquele exército. Em nome de Jesus. O grande exemplo que nós temos nas nossas vidas Em nome de Jesus. é o exemplo de Gideão. Gideão chamou 32.000 homens para lutar contra 30.000. Deus olha para ele e diz: tem muita gente. Manda ficar só aqueles que querem. Só aqueles que realmente querem lutar. Gideão ficou com apenas 3.000 homens. Glória a Deus. Agora manda eles ver se eles são vigilantes. Gideão ficou somente com 300. Glória a Deus. E esses Aleluia. 300 humanamente era impossível. Mas para Deus, vale por 1000. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Não importa. O que importa é tu estar com Deus na tua vida. O que importa é tu estar na presença dEle. O que importa é tu estar no destino. É no jejum, é na oração, é no congregar. Em nome de Jesus. Nós precisamos estar unidos, congregando, caminhando juntos, lado a lado, abraçados. Porque quando o mal se levantar, em vez dele levantar uma muralha, tu vai ser a muralha do Senhor. Glória a Deus. Tu vai ser como as Aleluia. muralhas de Jericó. Glória a Tu será Deus, alvo. Pai. Em nome de A palavra Jesus. de Deus nos fala, existe um louvor que diz assim, ó: os que confiam no Senhor são como Glória a Deus, montes Senhor amado. de Sião.
abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Quando nós entendemos que Deus é a nossa muralha, Deus é a nossa fortaleza, porque se Deus não guardar, Ele vão vigiar o sentinela. Então eu te digo nessa noite, meu irmão, o que Deus quer para ti é que nós tenhamos a intrepidez de estarmos ali, ligados a Ele, adorando a Ele, porque é Ele que pelejará por nós, é Ele que nos guardará, é Ele que estará contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. O reino de Deus é tomado por esforço, o reino de Deus é tomado por decisões, o reino de Deus é tomado por confiança. Intrepidez. Está difícil hoje? Jesus é a solução. Confia nele. Entrega teus caminhos para Oh, ele. Deus Pai, Mas aleluia. tudo ele vai fazer. Aleluia. Glória a Se Deus. nós olharmos aqui um versículo antes. Não que eu já tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que para o que fui também preso por Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu gosto muito dessa Em nome parte de Jesus. que nos faz lembrar lá em João 15:16, que não fomos nós que escolhemos a Cristo, Sim, sim. mas foi Ele que nos escolheu Glória a e Deus. nos designou para que a gente vá e dê fruto, Aleluia. frutificar, Glória a Deus. frutos do Espírito, Oh, Deus Pai. amor, bondade, benignidade, mansidão, amor próprio, Glória a Deus. amor ao próximo, dar frutos. Tu já te imaginou? Jesus, por muitas vezes multidões seguiam ele. Seguir é uma coisa, andar junto é outra. Jesus escolheu só 12 para andar junto. Glória a Deus. E aqui Jesus declara que não fomos nós que escolhemos a Jesus. Jesus, em meio a uma grande multidão, escolheu 12. Se tu está aqui hoje, foi porque Jesus te escolheu. Amém. É verdade. Tu já fechou teus olhos, já pensou assim? Imagina Jesus diante de ti dizendo: fui eu que te chamei, fui eu que te escolhi. Tu está aqui porque eu te chamei. Glória a Tu Deus. está aqui porque eu te escolhi. Então, vamos aumentar essa intimidade. Vamos aumentar essa união que Jesus nos Glória oferece. a Deus, Senhor. Estamos cada vez mais ligados. O que falta para nós? Glória a O que Deus. falta para nós? Para seguir mais. Oh, Senhor. O que nos falta? Para nos entregar mais. Oh, glória a O que Deus. nos falta para chegar para Jesus e dizer: Jesus, eu preciso unicamente de Ti. Eu só preciso de Ti. Oh, Deus Pai. Às vezes nós precisamos ser um pouco mais grato a Deus. Oh, Deus Pai. Deus. Precisamos muitas vezes ser mais grato, agradecer mais. Oh, Jesus. Entender que eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glória Qual a é Deus. o prêmio da suprema vocação de Deus? Oh, Deus Pai. É o Senhor poder olhar para nós e ver a imagem dele refletida em nós. É Deus olhar para cada um de nós e dizer: ali vai o meu filho, ali vai aquele que herdou a minha herança. Porque quando o Senhor nos fez, Ele soprou sobre nós o seu Espírito. Glória a Deus. E o que habita em nós é o Espírito de Deus. A palavra de Deus nos fala que nós somos como vasos de barro que guardam um precioso tesouro, que é a presença de Deus. Outrora, o Senhor habitava em templos feitos por mãos de homens, mas quando o Senhor Jesus foi crucificado por nós, o véu se rasgou. E daquele momento em diante, o Senhor começou a habitar dentro de cada um de nós.
Jesus habita em ti. Ele está dentro de ti, Ele. Em nome Te de pedindo mais espaço. Te pedindo para poder crescer mais dentro de ti. Glória a Deus. Em O nome que o de Senhor Jesus quer hoje? Oh, Pai. Que tu diga para Ele, Senhor, entra na minha casa, entra na minha Glória a vida. Deus, Senhor. Em nome Faz de um Jesus. milagre em mim. Entra na minha casa, Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração, entra no meu destino, entra aquilo que eu necessito e não aquilo que eu quero. Porque às vezes o que nós queremos não é o que Jesus tem para nós. Muitas vezes o que nós queremos não é aquilo que vai nos aproximar de Deus, mas é aquilo que nós queremos. Glória a Deus, é É o verdade. prêmio da sua Oh, vocação. aleluia. Cristo Jesus. É. É o Senhor Jesus que vai olhar para cada um de nós. Tu já te imaginou? No dia que Jesus voltar, Ele te olhando frente a frente e dizendo para ti assim: vem, meu filho, vem subir para os céus comigo. Vem assumir o teu lugar do meu lado. Vem te assentar na mesa comigo. Porque a palavra de Deus nos diz que quando nós formos arrebatados, o Senhor Jesus vai estar com uma mesa pronta com um banquete para nós. É, glória a Deus. Já pensou nós estarmos todos juntos lá? Junto com os heróis da fé. É, glória a Deus, Senhor. Isaac, Jacó. O próprio Senhor Jesus sentado à mesa com nós. E é isso que está nos esperando. É, A aleluia. suprema vocação Glória a Deus. em Cristo Jesus. Mas como é que eu faço isso, pastor? Reclamando. Clama a mim e responder-te coisas grandes e maravilhosas que você ainda Oh, não glória a Deus, conhece. Senhor, em nome de Jesus. Em Clama a nome mim, de Jesus. mas peça para Deus. Peça para Jesus que Ele esteja contigo para você conseguir subir em frente, para você conseguir ir em frente, para você poder caminhar, para que nós possamos todos os dias. Eu vou poder dizer, eu estou um pouco mais cristão hoje? Não. Senhor. Mas quem está na tua volta vai dizer, tu mudou, Oh, glória a tu Deus. estás diferente. Em E um nome de dia Jesus vai olhar para ti e vai dizer, eu me vejo em ti. Oh, glória a Deus, Senhor. Amém. Amém, Leandro? Oh, glória a Deus. Amém. Oh, Deus, Vamos Pai. estender muito mais,